Conforme eu disse, infelizmente, não será possível enviar o link da aula passada porque eu esqueci de gravar a aula. Eu só lembrei na hora que a apresentação acabou. Até peço desculpas por isso aí. E dando continuidade às palestras, às apresentações, né? Hoje, para fugir do circuito norte-sul, que basicamente dominou as palestras até agora, a gente vai ter uma palestra de um PELD que está sediado lá no Nordeste brasileiro, né? Eu não sei se os limites geográficos do PELD RIPA excedem o estado da Paraíba, mas a gente vai aprender isso, né? Mas está sediado lá no estado da Paraíba. Hoje a gente vai ter, então, o prazer de aprender um pouco mais sobre esse PELD com a professora Joseline Molose, que vai apresentar uma palestra que se intitula Pesquisas de longa duração na perspectiva de bacias hidrográficas. Então, professora, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pela atenção, né? Inclusive, ela também é uma das pessoas que se envolveu aqui para a gente executar essa disciplina, junto com o PPG em Ecologia, lá da Estadual da Paraíba. Então, aproveito duplamente para agradecer pela disponibilidade. Passo a palavra para a senhora, fica à vontade. Muito obrigado. Obrigada, Alessandro, obrigada. Eu não preciso me chamar de senhora, a chave de você. Muito obrigada, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui, né? Eu comentava antes que seria ótimo se a gente pudesse estar juntos presencialmente, né? Mas é praticamente impossível com tantos programas de pós-graduação, assim, de tantos locais diferentes. Mas que bom a gente ter essa oportunidade de podermos compartilhar um pouquinho sobre os nossos PELDs virtualmente com alunos de programas de pós-graduação do Brasil todo. Então, com certeza é uma experiência muito rica. E eu aproveito para agradecer ao Alessandro pela essa iniciativa, né? Embora a gente tenha ajudado toda a iniciativa, a ideia, a organização partiu dele, e sem dúvida é muito rico a gente poder conhecer um pouco mais sobre todos os PELDs que estão inseridos no Brasil. Eu acredito que, tendo aqui muitos alunos de diferentes programas de pós-graduação, amanhã, sem dúvida, serão vocês que estarão aqui. E isso é muito importante, que a gente tenha esse amor pelos PELDs, né? Eu não sou cria de um PELD, mas na universidade que eu fiz o doutorado, na UFMG, tinha um PELD, mas eu não participei na época, mas eu lembro de ouvir falar dos PELDs, assim, da importância de um programa PELD. E é um pouquinho sobre isso também que eu vou trazer hoje a minha fala. Vocês estão vendo a minha apresentação, né? Eu mudei agora aqui, tá tudo bem? Tá ok? Sim? Sim. Tá andando? Perfeito. Sim, tá perfeito. Então, obrigada. Então, eu vou olhar um pouquinho para cá às vezes, porque a minha tela ficou, né, do lado de cá, mas é só mais para poder passar para vocês algumas informações. Então, o nosso PELD, eu estou aqui representando a Universidade Estadual da Paraíba e também o programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Estadual da Paraíba, que são as mantenedoras do projeto PELD. Então, eu falo em nome dessas instituições também. Então, quando vocês olham essa primeira imagem, eu acho que ela traz um retrato muito rico do que é o nosso PELD, da abrangência e do que engloba o nosso PELD. E à medida que eu vou falando, eu vou explorar um pouquinho mais sobre isso. Quando vocês olham a figura do nosso PELD e a imagem aqui do PELD, a gente buscou fazer uma logomarca que retratasse o Rio Paraíba integrado. Então, quando vocês veem as diferentes cores que a gente tem, ele abrange desde a parte terrestre, a parte aquática, o semiárido, a Mata Atlântida, que é um pouquinho as zonas que abrangem esse nosso PELD, conectando, então, com a fauna, a flora e a parte humana. Então, o nosso logo ele foi criado com essa vertente integradora, né? Que é o que o nosso PELD busca tratar. Bom, o nosso PELD, ele começou as suas atividades no primeiro ciclo, então nós iniciamos em 2020, né, assim como alguns PELDs. O nosso PELD, ele teve no primeiro ciclo a coordenação
vinculado ao professor Etan e comigo. Neste novo ciclo, nós mantivemos a coordenação, então, nos próximos 4 anos, nós continuaremos com as atividades do PELD. E o nosso PELD, ao contrário de muitos PELDs, eu acredito, ele não teve o intuito, ele não foi uma proposta submetida assim pela organização nossa no primeiro momento, né, do comitê de pesquisadores, mas foi uma instigação, um motivo. Quem nos instigou a submeter uma proposta PELD foi a nossa fundação. Então, na época, o professor Beto Germano, ele nos chamou, alguns grupos de pesquisadores, e disse: o Estado da Paraíba tem a intenção de ter um programa de longa duração PELD. Gostaríamos que vocês submetessem uma proposta. Então, ele conversou conosco, que na época trabalhávamos com reservatórios dentro da bacia hidrográfica do Rio Paraíba e outras bacias, e com o grupo que trabalhava com a parte oceânica, então a parte costeira oceânica, né, ali do litoral. 2 propostas, na verdade, 3 propostas foram submetidas por causa do PELD-COM, e eles comentaram conosco que a proposta que não fosse aprovada pelo CNPq, mas que tivesse o mérito de classificação, a FAP iria financiar essa proposta. Então, das 3 propostas submetidas, o PELD-COM, que é o PELD que faz a comunicação antes eram os 45 sítios PELDs e agora os 51 sítios PELDs, ele foi aprovado pelo CNPq e nós fomos aprovados no mérito, mas recebemos o financiamento da fundação. Então, o nosso PELD, né, ele teve no início, no primeiro ciclo, financiamento da fundação. Nesse segundo ciclo, nós começamos com o financiamento do CNPq e da fundação. Então, na Paraíba, atualmente, nós temos 2 PELDs, o PELD Comunicação e o PELD Rio Paraíba Integrado, ou o PELD RIPA. Bom, o nosso PELD, ele tem um arranjo que a gente chama de arranjo institucional, que ele tem como mantenedora a Universidade Estadual da Paraíba, mas ele também conta com as 4 instituições, como a Universidade Federal da Paraíba, o Instituto Federal da Paraíba, a Universidade Federal de Campina Grande, e tem, além disso, mais 2 universidades, que é a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e a de Viçosa, que especificamente têm trabalhos dentro do PELD. Então, nós temos muitos outros pesquisadores, parceiros de outras instituições, mas essas 2 instituições, elas têm trabalhos dentro da bacia especificamente. Além disso, nós temos 19 programas de pós-graduação vinculados estritamente dentro dessas 4 instituições, né, que fazem parte do PELD. Temos órgãos de gestão como o ICMBio, o INSA, o Instituto Nacional do Semiárido, a ESA e CAGEPA, que são as agências de governança da água do estado da Paraíba. Então, nós temos essas instituições, né, o SESI, que faz parte. E temos 11 instituições de pesquisa do exterior. Essas 11 instituições de pesquisa, novamente, com pesquisadores que integram oficialmente o programa PELD. Então, não só parceiros nossos, mas que têm trabalhos de mobilidade de alunos de lá para cá e deles de cá para lá, para poder fazer as parcerias em conjuntos. Então, este é o nosso arranjo hoje institucional que forma o nosso PELD. Bom, e a equipe do PELD, né? Aqui é um número que a gente fica quase doido quando a gente vê esse número, mas nós temos hoje, dentro do PELD, quase 500 membros que fazem parte do PELD. Mas aqui eu chamo a atenção principalmente para os gestores ambientais, que são 4, pesquisadores estrangeiros, 12, e pesquisadores nacionais, 75. Desses, 95% desses pesquisadores nacionais são da Paraíba, dessas 4 instituições. Este número aqui, pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos e graduandos, ele é mais flexível, ele vai modificando conforme o passar do tempo. Os alunos entram, terminam, saem do mestrado, saem do doutorado. Então, ele tem uma flutuabilidade maior. Mas a gente, em média, né, tem hoje cerca de 500 membros com 95 pesquisadores efetivos dentro da proposta. Bom, e a nossa unidade de estudo, então? Quando nós submetemos a proposta PELD, nós já trabalhávamos com a dinâmica de reservatórios dentro do semiárido. Mas a ideia de enviarmos uma proposta com a temática bacias hidrográficas surgiu por algumas questões
de estudos mesmos de longa duração, como, por exemplo, a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco para a Paraíba. Isso foi um ponto muito importante, né, que nos chamou a atenção. Então, um estudo aqui. Vocês veem o meu mouse aqui quando eu aponto aqui em cima, dá para ver? Não sei se o mouse está se vendo aqui. Sim? Não. Agora não, agora estou vendo. Ok. Então, quando a gente começou os nossos trabalhos, nós já monitorávamos os reservatórios. Na verdade, nós monitorávamos vários reservatórios, né, dentro da Paraíba, mas a chegada das águas da transposição em 2017 foi um marco muito grande de estudos de longa duração. Então, essa foi uma das questões. A segunda questão, quando nós trabalhamos reservatórios, e nós, o grupo Forte, já trabalhava reservatório, quando você analisa o sistema reservatório, tu não consegue entender os processos que estão relacionados com a dinâmica ecossistêmica num contexto mais amplo. Tu se restringe ao sistema reservatório. E nós queríamos entender quais eram os fatores que estavam governando as alterações, as mudanças na composição da comunidade dentro do reservatório. E quando tu consegue atrelar isso, uma análise de bacias hidrográficas, né, de integração de uma escala maior, tu tem respostas melhores sobre esses processos ecológicos. Além disso, a chegada das águas da transposição, ela também foi de extrema importância, porque a gente passou a ter uma transposição interbacias. Então, as águas que chegam na Paraíba, que vão para os reservatórios dentro da bacia, quando chegam no reservatório de Acauã, que é esse último reservatório aqui, eles vão passar, essa água vai passar para o canal Acauã-Araçagi. Esse canal é uma transposição que sai da bacia do Rio Paraíba e vai para a bacia hidrográfica do Rio Mamanguape. Então, hoje, nós também monitoramos o canal de transposição Acauã-Araçagi, chegando na bacia hidrográfica do Rio Mamanguape, que é essa bacia aqui que está em lilás. As águas que chegam nesse reservatório, elas também vão desaguar no estuário do Rio Mamanguape. Então, nós integramos na nossa proposta a bacia, parte da bacia hidrográfica do Rio Mamanguape, pegando o estuário do Rio Mamanguape e, consequência, também o estuário do Rio Paraíba. Então, os nossos estudos, quando nós pensamos na perspectiva de termos uma visão de bacia hidrográfica, é integrarmos os aspectos sociais, econômicos, de bacias hidrográficas, e não só dos sistemas que nós trabalhávamos na época, reservatório. À medida que nós atrelamos isso, outros gradientes também foram sendo atrelados, como a vegetação, a população, o uso do solo, o efeito desse uso do solo nesses sistemas aquáticos. Então, a nossa área de estudo, a nossa unidade de estudo, ela é a bacia hidrográfica do Rio Paraíba, integrando a bacia, parte, né, da bacia hidrográfica do Rio Mamanguape e seus estuários. Então, nós temos 3 núcleos, o núcleo 1, que é o Alto Paraíba, o núcleo 2, que é o Médio Paraíba, e o nosso núcleo 3, que é o Baixo Paraíba, em que pega áreas costeiras marinhas ali dos estuários do Rio Paraíba e Mamanguape e a nossa zona de recifes de corais. Bom, atualmente também nós atrelamos 2 novas vertentes, que é a restauração da Caatinga, mas uma restauração produtiva. Então, novos pesquisadores atrelaram a proposta e hoje nós estamos restaurando áreas de desertificação de forma sustentável, atrelado com a produtividade agrícola junto com essas áreas. Outra vertente que nós temos trabalhado são a restauração do mangue. Então, nós temos, principalmente no estuário do Rio Mamanguape, zonas já de mangue morto, florestas brancas, né, que são chamadas completamente mortas, pelo excesso de salinidade. Em função do uso do solo da bacia hidrográfica da região, que tem uma forte intensificação da agricultura de cana-de-açúcar, o assoreamento dessas áreas fez com que teve um leve levantamento dessa região. Então, o aumento do nível do mar, da salinidade ou dessa flutuabilidade da maré, faz com que a água não consiga mais chegar nessas regiões. Com isso, com zonas em que o teor salino nessas áreas chega a ser 95, a salinidade altíssima, e eu tenho completamente esse mangue
esse mangue morto. Então, nós também estamos trabalhando na restauração. Bom, além disso, quando nós trabalhamos com os estuários, e aqui eu trouxe uma imagem do estuário do Rio Paraíba, essa área do estuário do Rio Paraíba, nós temos o porto, e ele é uma área muito explorada. Essa área, há cerca de 3 anos, foi feita a dragagem desse sedimento para poder que os navios entrassem no estuário, e esse sedimento foi colocado 10 quilômetros adentro na zona marinha. Então, nós também realizamos o monitoramento desse material que foi retirado do estuário e colocado 10 quilômetros adentro, né, no caso, na zona oceânica. Então, nós também realizamos o monitoramento dessas áreas. Então, nós também monitoramos essa zona, né, costeira. O que foi interessante desse trabalho? Nós realizamos isso também dentro do primeiro ciclo. A descrição de 2 novas espécies. No entanto, essa espécie, a Electrons, a gente viu que ela não era uma nova espécie. Quando nós mandamos o material para o Museu da USP fazer a identificação, eles nos identificaram como uma nova espécie, mas à medida que um outro grupo nosso do Ceará foi analisar a parte genômica, viu que não era uma nova espécie. Então, nós estamos esperando esse artigo, ela é uma espécie invasora da Ásia, para que a gente possa fazer a errata, né, dessa nova espécie que não é. Mas, sim, a arana foi uma nova espécie, né, que foi catalogada dentro do estuário do rio Mamanguape, desculpa, do Paraíba. Então, a importância, né, de termos estudos de longa duração que nos possibilita ainda, né, termos o levantamento de novas espécies. Aqui está uma imagem do estuário do rio Mamanguape. Nós também realizamos o monitoramento deles, porque quando nós falamos da transposição das águas, tanto do Rio São Francisco, ou agora dentro da Paraíba, para o estuário do Rio Mamanguape, um novo volume hídrico chega. Nos períodos de chuva, nós temos um carreamento de partículas muito alta, o que faz com que tenha um carreamento, até pela questão do uso do solo dessa região de cana-de-açúcar, de muita turbidez da água. E essas partículas, elas se depositam, na sua grande maioria, nessas zonas de recifes que nós temos. Então, nós temos grupos de pesquisadores, hoje também, que têm analisado tanto a questão do branqueamento desses corais atrelados a essas zonas de recifes, quanto também a deposição de sedimentos nessas zonas recifais. Então, a nossa abrangência passa a ser a bacia hidrográfica, desde a entrada da água da transposição até a saída, ali na região costeira marinha. Tem alguém quer falar alguma coisa? Esse é tonto. Alguém abriu o microfone aí, professor. Eu vou procurar aqui quem é para desabilitar. Tá. Não, porque eu sei que era alguma pergunta. Então, nós também realizamos o inventário dentro dessa área do estuário do Rio Mamanguape. Então, o PEL de RIPA, ele trabalha dentro da bacia hidrográfica do Rio Paraíba, pegando 2 biomas. Nós trabalhamos exclusivamente dentro do estado da Paraíba, mas pegando 2 biomas, o bioma Mata Atlântida e o bioma Caatinga. Então, o bioma Caatinga, ele começa em Monteiro, na entrada das águas da transposição, nós passamos pelo Cariri paraibano, chegamos aqui em Campina Grande e vamos nessa zona de transição até a Mata Atlântida, na região costeira, integrando, então, a conservação entre ecossistemas aquáticos, terrestres e sua população. Então, o PEL de RIPA, ele tem como perguntas norteadoras, ou como a gente diz, condicionantes chaves, né? Principalmente os efeitos das mudanças climáticas, atrelado a isso, ao impacto nos serviços ecossistêmicos e a sua biodiversidade, considerando aspectos como gestão de bacias hidrográficas, um efeito da transposição. E aqui, quando eu falo de gestão de bacias hidrográficas, eu falo do uso do solo dessa bacia, eu falo do enquadramento dos corpos hídricos, do plano de manejo, né, desses ambientes. A gente fala da gestão específica, né, do uso, dos diferentes usos desses ambientes. Nós falamos e trabalhamos com sistemas aquáticos, pegando a questão da qualidade hídrica dentro dos corpos hídricos e dos reservatórios, e aqui entrando as técnicas de geoengenharia, com o pessoal da engenharia, com o pessoal de engenharia ambiental ou da ecologia. Então, o tratamento dessas águas,
a entrada de espécies exóticas, né, que vem junto com a transposição ou não. Falamos dos sistemas terrestres, do uso do solo desta bacia hidrográfica, concentração de carbono do semiárido, né, da caatinga. Falamos de diversidade funcional, resiliência das espécies na caatinga, né, em função dessa questão dessa pluviosidade reduzida. Falamos de etnobiologia, educação através das atividades de educação ambiental que o PELD tem, popularização, saúde com as ações vinculadas ao pessoal da odontologia, que faz parte do PELD, economia através das ações de ciência cidadã e cultura com o resgate da cultura tradicional. Além disso, falamos de formação qualificada. E aqui eu vou trazer brevemente algumas das ações que o PELD tem desenvolveu ao longo desse último ciclo e que continua agora para este novo ciclo. Então, dentro da formação qualificada, nós tivemos no primeiro ciclo um total de 23 teses de doutorado, 57 dissertações de mestrado e 60 trabalhos de conclusão de curso. Esses trabalhos, agora começou-se a publicação desse conjunto de trabalho. Então, no primeiro ciclo, nós tivemos, lembrando que nós começamos o nosso ciclo, né, do nosso PELD, assim como muitos PELDs, no meio de uma pandemia, em que não podíamos ir para campo fazer coleta. Então, nós começamos as coletas efetivamente ali já no terceiro, né, para o quarto ano, segundo ano, em que começaram as coletas, porque o primeiro ano foi praticamente fechados dentro de casa, né? Então, nós tivemos, apesar desse curto espaço de tempo, nós já tínhamos um monitoramento a longo prazo que nos possibilitou ter esse conjunto de dados para trabalharmos de forma mais ampla, né? Então, foram 5 artigos publicados no primeiro ciclo. Tivemos agora, já, né, iniciando o segundo ciclo, com os dados do primeiro ciclo, já mais 16 artigos publicados até agora mês 6, né? Esses trabalhos, eles são trabalhos que integram diferentes grupos de pesquisadores. Um dos trabalhos que eu vou trazer de forma sucinta, ele integra o pessoal da engenharia ambiental junto com o pessoal da ecologia. Então, a gente procura ter, de fato, essa integração não só entre diferentes pesquisadores, instituições, mas a análise mais ampla da bacia hidrográfica. E o PELD, o nosso PELD, a gente sempre fala que a gente busca estar presente na vida do paraibano. Quando a gente mostra a nossa marca, a gente quer que a sociedade paraibana, e principalmente da bacia hidrográfica, reconheçam a importância de um programa de pesquisas ecológicas de longa duração, tanto para o Estado quanto para a população. Então, todas as nossas ações também são pensadas e levadas no sentido de valorizar a importância das instituições, a importância das universidades, a importância dos programas de pós-graduação e o quanto eles contribuem para o desenvolvimento socioeconômico, né, social do Estado ou de onde ele está inserido, da área que ele está inserido. Então, essa é uma vertente que a gente trabalha muito forte, estar presente, né, na vida do paraibano. Então, como que a gente tem feito isso? De que forma a gente tem buscado fazer isso? Bom, uma das formas que a gente viu é que quando a gente divulga, quando a gente publica os nossos artigos, eles são muito importantes e de uma extrema relevância para os nossos pares. Mas é muito difícil da sociedade entender o que a gente está fazendo. Então, a gente tem a divulgação sempre com um autor, né, o primeiro, o segundo, o terceiro autor, em que de forma muito sucinta, ali em 2 minutos no máximo, ele explica de forma clara o que é o trabalho dele. Então, a gente, nas nossas mídias sociais, a gente tem todos os nossos trabalhos sendo divulgados, né? Às vezes algumas pessoas não querem divulgar, então tudo bem, a gente só coloca o artigo, né? A gente entende isso, mas a gente tenta, na maioria, fazer a divulgação dos nossos trabalhos. A participação em ações, então, nas mídias regionais, né? Mídias nacionais, a gente sempre está presente. A gente teve a participação na mídia nacional através do professor Bartolomeu, com um trabalho do orientado dele de doutorado, em que ele está testando, através de formas econômicas, né, a dispersão de sementes, utilizando foguetes de baixo custo. E essas sementes, elas são protegidas com uma estrutura que é feita do coco, que faz com que mantenha a casca do coco o teor de umidade
Então, dentro das áreas que ele já testou, ele teve um efeito de germinação em torno de 30%. Aí vocês podem dizer assim, pá, Josi, mas 30% da germinação numa área é muito pouco. É muito pouco, mas é muito quando a gente pensa numa área extremamente árida. Então, mesmo eu considerando 30%, foram bons resultados que a gente está verificando, além de ter um baixo custo. Então, esse projeto, esse trabalho da tese do orientado do professor Bartolomeu saiu nas redes, no jornal e nas redes sociais, e o trabalho, né, se mostrou muito eficiente. A gente tem a divulgação do Minuto PELD, em que a gente tenta divulgar de forma simples, em 1 minuto, o trabalho que o pesquisador está fazendo, que os estudantes estão fazendo, e toda semana a gente tem, então, o Minuto PELD no nosso Instagram também. E isso é muito interessante porque possibilita que a gente também saiba o que todo mundo está fazendo. Então, acaba gerando uma comunicação dentro do próprio grupo. A gente organiza, dentro das ações de popularização da ciência, a Universidade de Portas Abertas. O que é o intuito da Universidade de Portas Abertas? É recebermos as escolas que estão localizadas no entorno da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba para as universidades que fazem parte. Então, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, na Semana do Meio Ambiente, né, semana passada a gente estava com a Universidade aberta, nós já recebemos 62 escolas, cerca de 4.000 alunos já visitaram, no caso, a Universidade Estadual da Paraíba, em que os laboratórios, né, a gente monta todo um aparato de estrutura para receber os estudantes de diferentes escolas, e a Universidade de Portas Abertas também foi realizado na UFPB, falando, então, do bioma Caatinga e Mata Atlântida. Temos as ações dos laboratórios itinerantes. O que são esses laboratórios? Muitas cidades localizadas no entorno da bacia hidrográfica não têm estruturas de laboratório. Então, a gente leva para esses estudantes os laboratórios, lupas, né, toda uma estrutura para que eles possam entender as pesquisas que a gente faz e a importância dessas pesquisas. O projeto Jovem Cientista, esse projeto, a gente visitou 14 escolas. A gente convida eles, né, para serem por um dia cientistas, e aqui eu abro só um parêntese, porque foi muito curioso o que aconteceu aqui, que nós queríamos desmistificar o pesquisador, o cientista usando jaleco. Mas, o dia que nós recebemos as crianças das escolas na universidade, passou uma pesquisadora que estava fazendo análises no laboratório de jaleco, e a criança ficou, ô tia, quando que eu posso usar um jaleco? Eu queria usar um jaleco, eu queria me sentir uma cientista. E aí a gente percebeu que isso podia ser algo que despertaria nas crianças realmente o interesse pela ciência. E é nítido isso. Quando a gente vai para as escolas, coloca o jaleco neles, a gente fez jalecos para crianças pequenos, eles se transformam. Assim, é uma sensação e é uma experiência muito gratificante. A Universidade Aberta da Maturidade, hoje nós tivemos ações com a universidade, né, então, da melhor idade, com os óculos 3D, ações sobre a importância da conservação, as atividades na praça, e essas atividades na praça têm o intuito de sairmos dos muros da universidade e estarmos próximos da sociedade. Então, nós levamos todo um aparato, estrutura dos nossos laboratórios para as praças, né, que fazem parte do projeto PELD, na Bacia do Rio Paraíba. Então, a gente já esteve em Picuí, a gente esteve na praça em Campina Grande, e aqui também eu abro outro parênteses, porque esta imagem aqui dessa senhora, ela foi um divisor de águas para muitos de nós, porque é uma trabalheira muito grande você levar todo o aparato do laboratório para a praça, né? Demanda ônibus, algumas cidades são longe, então demanda ônibus, demanda toda uma estrutura que nós levamos, mas essa senhora foi um divisor, porque quando a gente olha para esse menino ele vai ter muitas possibilidades de olhar numa lupa. Essa senhora, ela não tem muitas oportunidades de olhar numa lupa. E dentro dessa lupa, ela estava olhando uma gota d'água com organismos vivos do fitoplâncton, zooplâncton, e ela voltou umas 10 vezes para essa lupa. Ela ia embora e voltava e dizia, mas posso olhar de novo? Isso aproxima muito a sociedade da gente. Isso faz com que eles nos perguntavam, mas vocês fazem isso? Eu não imaginei que a universidade fazia esse tipo de trabalho. Eu não imaginei da importância que é uma universidade para a sociedade. Então, isso
faz em períodos que a gente tem um grande negacionismo, em que a gente seja próximo da sociedade, que eles passem a valorizar o nosso trabalho também. Então, essas ações aqui, essa senhora, ela foi um divisor de águas para mim também, que tinha preguiça, confesso, às vezes de ir para a praça, porque é uma trabalheira do cão, é uma estrutura muito grande que a gente mobiliza, mas nos transformou, assim. E hoje a gente faz essa ação, todo mundo quer ir para essa ação, porque realmente é muito gratificante essa troca que a gente tem do trabalho realizado em conjunto. A gente já foi para o Pel de Monteiro, que é onde recebe as águas da transposição. A gente foi para Itabaiana, no IFPB, tanto Universidade de Portas Abertas, quanto o Pel de na Praça, em dia de chuva. Fomos para atividades em Sumé, que participamos de feiras. Temos ações em escolas de educação ambiental, tivemos cerca de 25 escolas até o momento visitado. Nessas escolas é trabalhado com hortas, ODS, sustentabilidade, jogos, processos ecológicos, predação, conservação. Então, uma série de temáticas são trabalhadas. Capacitação de escolas, nós tivemos 5 escolas em que nós trabalhamos diretamente com os professores na capacitação. E aí a gente entra também numa vertente que é atividades do Ciência Cidadã. O que é essa atividade de Ciência Cidadã? É possibilitarmos também a capacitação das comunidades que estão inseridas dentro da bacia. Então, por exemplo, essa comunidade primeira que nós trabalhamos são comunidades de marisqueiras. Elas utilizam o marisco, então é feito o caldinho de marisco, é muito comum aqui no Nordeste, que ele é retirado do amalocárdio. Quando eles utilizam a carne, a concha sobra e eles não têm o que fazer com essa concha. Então, essa concha ela acaba sendo, para eles, um problema muito sério, porque eles não têm onde fazer o descarte. Então, por que não aproveitar esse material para que elas pudessem ter uma fonte de renda a mais? Então, não só a renda do marisco em si, mas a renda também da venda de biojoias. Então, em parceria com o Instituto Paraíba de Sustentabilidade e o Fundo da Casa Socioambiental, foi submetida uma proposta e nós entramos como parceiros, então foi dado não só o curso para essas mulheres aqui, como também a capacitação para que elas pudessem revender as joias, as biojoias, atendimento odontológico, psicológico para essas mulheres. E desse curso surgiu a necessidade, né, ouvindo a comunidade, que a gente também precisa ouvir a comunidade, a gente sempre chega lá querendo levar alguma coisa, mas a gente precisa muito mais, às vezes, ouvir a comunidade, o curso de eletricidade básica. Esse curso de eletricidade básica nós realizamos em parceria com o Senai. Aqui foi lá na nossa base, em Barra de Mamanguape, que é a base de pesquisas avançadas do programa de pós-graduação em ecologia, que era uma base do ICMBio e que foi cedida, né, por 10 anos para o EPB. E nós realizamos, então, o curso com pescadores, né, com as marisqueiras também, o curso de eletricidade básica. Desse curso, aqui teve o pessoal da odontologia, né, analisando, então, os alunos do programa de pós-graduação em ecologia, analisando a incidência de câncer de boca nessa comunidade, os cuidados de higiene, né, com a questão dentária, o pessoal da psicologia, com os alunos da pós-graduação de psicologia, realizando trabalhos contínuos com essas comunidades. E desse curso, a gente, através desse aluno Rômulo e a professora Adriana, que trabalham com abelhas e que tem alguns pesquisadores que estão analisando o extrato do própolis no uso de diferentes usos, como o pessoal da odontologia, que está utilizando como um derivado, por exemplo, para limpeza bucal de dentes, o extrato do própolis, que ele diz que ele tem uma eficiência muito grande, maior que o flúor, e que é eficiente, então eles estão testando isso. A gente trabalhou com as abelhas nativas, então foi dado o curso de meliponicultura. Por que também foi dado esse curso? Ouvindo a comunidade, muitos deles não sabiam como é uma abelha nativa, né? E elas são muito pequenininhas, elas parecem muitas vezes até um cupinzinho de pequenininho, e as pessoas matavam. Então a gente começou a perceber que estava tendo, que as pessoas acabavam matando as abelhas nativas, em vez de ter o cuidado com essas abelhas nativas. Então, foi dado o curso de capacitação de meliponicultura para a comunidade quilombola e para a comunidade
indígena lá de Tramataia, que fica próximo ali Barra de Mamanguape, mas não só dado o curso, foi dado as colmeias, as abelhas, para que elas pudessem fazer a replicação dessas abelhas e vender o mel, né? Então, mais uma fonte de renda para essas comunidades. Também, o que vai ser feito com essa cera que sobrar, né? Porque elas têm uma produção muito elevada de cera. Então, foi dado um curso de sabonete artesanal com a cera das abelhas. Então, todo esse ciclo é uma ideia de ter capacitação para essas comunidades tradicionais. Bom, o resgate da roda de coco, pensando na questão cultural, também para essa comunidade tradicional lá de Barra de Mamanguape, com as crianças. Então, esse professor, o Adriano, ele trabalha com a parte de resgate. A roda de coco é uma cultura regional, né? Então, ele trabalha todo sábado de manhã com as crianças ali, filhos de pescadores ali de Barra. Nós organizamos dentro do PELD uma série de eventos, né? Então, a preocupação com a divulgação dos nossos resultados também passa pela discussão com um grupo de pesquisadores e com a sociedade no geral. Então, tivemos workshop aqui, ó, em plena pandemia, né? Estava acabando, saindo da pandemia, 2021. A gente teve a presença da professora Márcia, aqui de Laranja, que era avaliadora técnica do CNPq, né? Hoje ela está aposentada. Realizamos em julho de 2024 uma reunião com os principais líderes dentro do PELD, grupos estratégicos para discutir os dados. Nesse ano de março de 2025, já tivemos o nosso primeiro evento, com a presença do professor Fábio, que hoje está na avaliação, né, dos PELDs, do CNPq. Então, a gente teve 150 inscritos, nós que não abrimos mais, porque o espaço não permitia para todo o grupo. Tivemos várias apresentações, banner, oral, né? Dia Nacional da Caatinga, 5º e 4º e 6º Abril Indígena, congressos, né? Realizamos uma série de eventos sobre o papel da conservação, seminários técnicos com as comunidades a gente realiza. E aqui eu chamo a atenção para 2 eventos que nós realizamos em parceria com o ICMBio, que foi o primeiro seminário de pesquisas sobre unidades de conservação e atendendo as necessidades e desejos da sociedade. Então, para a comunidade que vive no entorno do estuário do Rio Mamanguape, também a oficina de planejamento integrado para a conservação do cavalo marinho com a professora Tassiana, que também contou com a parceria de outros PELDs, né? Então a gente tem feito essas atividades. As atividades do Dia Nacional de Consciência Negra com as comunidades quilombolas. Outra questão que a gente percebeu muito o que a comunidade gostaria que a gente realizasse de pesquisas. Então, conversando com as comunidades tradicionais também, eles nos falaram, tem muitos acidentes com pescadores no estuário do Rio Mamanguape e Paraíba, com esse peixe que é o aniquim, o niquim. Eu tive o azar de pisar nele, né? E a dor é insuportável e não tem antídoto, e é uma dor inimaginável mesmo. E essa pesquisadora, a professora Carla, tem, através da solicitação da própria comunidade, pesquisado qual é a substância que tem, né? Qual é o componente que tem nesse peixe para que possa desenvolver possíveis antídotos. Então, a demanda da sociedade, né, da comunidade, também vem para a gente, não só a gente vem com pesquisas, perguntas ecológicas, mas eles também nos trazem isso, e a gente acaba tendo essa troca, essa integração que é muito importante. As disciplinas que são ofertadas, né, com pesquisadores, parceiros de pós-graduação, pesquisadores estrangeiros, essas disciplinas, né, que possibilita que a gente tenha essa troca, essa integração. Então, a gente teve com, por exemplo, o professor Bob, do Oregon, o professor Manuel, o professor Matias, da Nigéria, entre os próprios programas dentro do nosso próprio PELD, a participação em eventos do próprio governo do estado, né, como a Conferência do Meio Ambiente, Dia da Abelha, painel de mudanças climáticas. E aqui eu chamo a atenção para uma atividade de 2 pesquisadores que estão vinculados ao PELD, que é o professor John Cunha e o professor Aldrin. O John, ele faz parte da Universidade Federal de Campina Grande, e o professor Aldrin, ele faz parte do Instituto Nacional do Semiárido. Eles são integrantes efetivos do PELD, e eles fazem parte do 2º Plano de Ação Brasileiro
vinculado à desertificação e à seca. Então, todas as ações, não só aqui na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba, na Paraíba, mas nacionalmente, eles estão vinculados a este plano. E o encontro, as atividades com as mulheres que produzem flores comestíveis, as punks. Então, a gente tem alunos de mestrado e doutorado que estão trabalhando com essas mulheres e também com as plantas comestíveis, com projetos vinculados, então, atividades vinculadas ao empoderamento dessas mulheres, né? Participação em documentários, e a parceria com o nosso PELD, com o PELD Internacional, o IUTER, através da parceria com o PELD Mondego, né, do IUTER Mondego, com a professora Ana Marta, em que a gente tem trocado pesquisas, ideias, perguntas, no sentido de termos respostas integradas, tanto em zonas temperadas quanto tropicais, do efeito das mudanças climáticas. Então, nós temos alguns alunos que estão lá agora realizando parte do seu doutorado sanduíche, realizando análise de dados com a questão de mudanças climáticas, entrada de espécies exóticas e uma série de trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Então, aqui a gente tem alguns dos alunos, né, que realizaram essa internacionalização, esse parte do seu doutorado sanduíche, com parceiros do PELD. Também, através do governo do estado, fomos convocados a participar de algumas ações voltadas ao relatório de impacto ambiental da Ponte do Futuro. Essa ponte vai ligar Cabedelo, que fica uma cidadezinha do lado de João Pessoa, a Lucena, que fica do outro lado do estuário. Então, nós participamos do relatório de impacto ambiental, e agora vamos fazer um monitoramento a longo prazo do efeito desta obra. Então, isso é muito interessante, porque nós já tínhamos dados, né, anteriores a qualquer obra, vamos ter os dados, né, da obra e o pós-obra. Então, isso possibilita que nós tenhamos, de fato, estudos, né, trabalhos, para ver o efeito das ações antrópicas no estuário. Através da dragagem do Porto de Cabedelo, né, aqui, como eu comentei, as coletas em alto mar, né, que nós realizamos 10 quilômetros da costa, né, de João Pessoa. O monitoramento, então, de 118 reservatórios, junto com a ESA, especificamente, né, dentro da bacia também hidrográfica do Rio Paraíba, mas ao longo de toda a Paraíba a gente faz esse monitoramento. Temos hoje o desenvolvimento, junto com o professor Alexandre, da Universidade Federal da Paraíba, através do nosso repositório DataPB, seguindo os princípios FAIRES. Então, a ideia é que consiga-se os dados do PELD estejam dentro dessa plataforma, e assim a gente consiga atrelar a biodiversidade da bacia hidrográfica do Rio Paraíba. Temos como produtos gerados livros, né, catálogos, livros ilustrativos, e aqui, no início, a maioria do grupo também tinha um certo receio de fazer esse material, né, que iria se perder esse material. Mas, à medida que nós fomos fazendo esse material, entregando para as comunidades, a gente viu um retorno diferente deles. Por exemplo, nesse livro, a gente, que é cuidar dos estuários, é cuidar dos bens e serviços ecossistêmicos, a gente fala da importância da mariscagem, das marisqueiras, do trabalho que elas fazem, da importância das áreas de restinga, o que são os serviços ecossistêmicos. E o fato das marisqueiras se identificarem, né, é muito gratificante para eles se verem num produto. Então, isso acaba sendo uma troca de valorar o trabalho delas também. Então, nós temos uma série de material produzido. Claro que na época do São João, a gente não poderia deixar de ter um cordel, né? Óbvio. Então, a gente desenvolveu um cordel agora, junto com o INSA, Sou Nativa Sim Senhor, que fala sobre as abelhas nativas, né? A importância dessas abelhas. O Janela do Passado, né? Que foi sobre a questão geológica da bacia do Rio Paraíba. O catálogo etnozoológico do próprio estado da Paraíba. Desenvolvemos um aplicativo da reserva Olho d'Água das Onças, com a fauna, a flora. Os jogos, né? Nós temos 2 pesquisadoras que trabalham efetivamente com a parte de educação. Então, nós temos jogos sendo desenvolvidos, e esses jogos sempre são entregues para as escolas, né? O material é deixado nas escolas. Uma série de premiações. É muito importante aqui retratar
que as 2 teses que receberam prêmios de melhor tese da instituição foram vinculados ao nosso projeto PELD, então isso é muito importante, né? A gente ver a importância dos projetos PELD. No primeiro ciclo, nós recebemos nota 9,8, né? Que foi uma nota super boa, então a gente ficou muito feliz. E no nosso segundo ciclo, nós vamos realizar o PELD na Praça em João Pessoa, lá no Busto Tamandaré, para quem conhece João Pessoa, aqui no centro de João Pessoa, na praia. Nós queremos realizar o PELD em Barra de Mamanguape com a comunidade indígena, né, que está ali na região. Ganhamos o projeto vinculado à 21ª Semana de Ciência e Tecnologia, o que vai nos possibilitar, através do financiamento, porque a gente precisa de financiamento, visitar 23 municípios com ações como Laboratório de Universidade de Portas Abertas, o próprio PELD ou a Semana na Praça, Jovem Cientista, né, uma série de projetos. Temos e desenvolvemos o óculos de realidade virtual. Esse óculos tem sido uma experiência fantástica, também com financiamento de outros projetos, não só do projeto PELD, né? A gente junta as forças com o financiamento de outras fontes. Então, esse óculos virtual, você começa desde lá da bacia, da entrada das águas do São Francisco e Monteiro. Então, você vê o canal de transposição, você faz um sobrevoo sobre os reservatórios, entra na Caatinga, né, e caminha dentro da Caatinga, tendo a sensação de caminhar na Caatinga, faz uma observação do alto de uma torre que nós temos vinculado, que é do INSA, né, essa torre, mas você sobe lá, você vê como é a Caatinga do alto, passa pelos principais reservatórios, passa por Campina Grande e entra na Mata Atlântida, vai até o estuário, vai no barco, tem a sensação da água, vê um caranguejo, né? Cata caranguejo, vai para o alto mar. Então, esse sobrevoo, ele possibilita que a população que vive no semiárido possa estar no bioma Mata Atlântida e entender um pouco do litoral, e que as pessoas que vivem na região de Mata Atlântida, no litoral, possam ir até a Caatinga, né? Então, tem essa troca, assim, né? É um passeio virtual. Lançamos o documentário sobre o nosso projeto PELD. Esse documentário ele está na página do CNPq, convido vocês a olharem, ficou muito legal. E a sensação das pessoas, da comunidade no geral, fazendo esse sobrevoo. Então, tem sido assim, muito gratificante a sensação que a população tem do uso desse óculos. Bom, e agora, quase finalizando, eu vou falar um pouquinho sobre o São João de Campina Grande, né? Não, eu não vou falar sobre o São João, mas eu vou fazer um spoiler, né, da nossa cidade, da nossa festa de São João, mas eu vou falar de outro problema relacionado à questão de Campina Grande. Então, eu acho que muitas pessoas já ouviram falar do São João de Campina Grande, mas eu entro aqui agora em dados, né? Eu entro agora aqui em questão de números. Essa é a cidade de Campina Grande, né? Para quem não conhece. Esse aqui é o nosso São João, é o nosso Parque do Povo. São 38 dias de festa, né? Aberto à população. E aqui a gente vê, então, a cidade de Campina Grande. A Paraíba, a bacia hidrográfica do Rio Paraíba e o estado da Paraíba enfrentou 994 dias de racionamento. 994 dias de racionamento. Do dia 6 de dezembro de 2014 a 26 de agosto de 2017, quando as águas da transposição entraram na Paraíba. Foram 573 dias de água sendo utilizada do volume morto. Volume morto, né, que para quem não trabalha com reservatórios, é o mínimo de água. É considerado uma água imprópria para consumo. E foram 573 dias em que a população tomou água do volume morto. Então, ou as águas da transposição chegavam, ou entraria a Campina Grande e 85 municípios que fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Paraíba, 52% da população, eu estou falando só da bacia, né, do Rio Paraíba, 1,8 milhões de pessoas não teria água. Então, as águas da transposição, né, do Rio São Francisco, elas vieram e elas chegaram pelo eixo leste, né, tiveram entrada aqui em Monteiro, e a gente tinha os dados do monitoramento antes da chegada. Como eu comentei, a gente já monitorava esses reservatórios. A gente tem os dados do período da transposição
e agora a gente tem os dados pós-período da transposição. Então, isso nos permite ter um panorama de como é o efeito dessas águas da transposição. Então, aqui nessas duas figuras, tanto do reservatório de Camalaú, que recebe as águas, quanto o Boqueirão, que abastece a bacia, o principal reservatório de água para a região metropolitana de Campina Grande, né, e cidades vizinhas, a gente consegue ver que os reservatórios, eles tinham uma característica de mesotrófico, e a grande maioria, pós a entrada das águas da transposição, eles passaram a ficarem eutrofizados. Do mesmo modo, quando a gente olha antes, né, em verde, da transposição e o pós-transposição, quando a gente olha as cores aqui em vermelho, e eu chamo muita atenção aqui para esse pós, principalmente para a clorofila e para a turbidez, a gente tem uma mudança nítida. E quando a gente pensa nesse aumento da turbidez ou do aumento da clorofila, isso se deu muito pela questão que os canais que trouxeram a água da transposição para a Paraíba, eles são canais cavados no leito, no solo. E toda essa partícula de rios intermitentes, que não tinham fluxo contínuo de água, trouxeram um aporte de nutrientes muito elevado. Então, a gente percebe a modificação nítida do antes e pós da transposição. E agora nós estamos analisando esse período pós-2019. Aqui também, quando a gente trabalha com a questão, nós tínhamos grandes bancos, eu não sei se está nítido, dá para ver aqui, mas aqui nós tínhamos bancos enormes de egéria antes da transposição. À medida que as águas entraram, aumentou a turbidez, tivemos uma diminuição, então um controle, né, dessa espécie de macrófilas aquáticas, a egéria, que diminuiu. Bom, e a questão de espécies exóticas. Então, há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, se eu não me engano, a população começou a perceber que a água estava com uma viscosidade diferente. Então, ela estava mais viscosa e com um cheiro característico. Então, foi feito o levantamento e verificou-se a entrada desse dinoflagelado, né, que é o cerato, que foi identificado pela primeira vez na bacia hidrográfica do Rio Paraíba. Então, ele não causa, assim, até onde se sabe, um malefício para a saúde humana, mas ele causa uma questão de odor e sabor na água muito característico. E aqui é muito interessante, esse trabalho ele foi publicado, que quando a gente olha dentro da Paraíba, e pegando aqui em amarelo a bacia hidrográfica do Rio Paraíba, a gente não tinha a presença dele em 2014, em 2015, 2016, ele apareceu aqui, ó, somente. 2017, começa as águas da transposição. Observem que ele entra no reservatório de Camalaú e Epitácio Pessoa, que é o reservatório de Poções. 2018, 2019, ele já está na bacia, né, canal Acauã, Araçagi. 2020, intensificou a ocorrência dele dentro da Paraíba. E aqui, agora 2020, 2024, a gente tem a presença dele tanto em rios, né, quanto dentro de reservatórios. Então, teve um aumento considerável, embora a presença dele em rios ainda é menor, né, mas ele ocorre dentro dos reservatórios. Nesse novo ciclo, já foram registrados 14 novos reservatórios, a presença dele. Verificamos também que estamos com a presença do mexilhão dourado, que até então ele não tinha chegado na Paraíba, ele ainda não chegou na Paraíba, mas ele está ali batendo na porta, né? Ele está ali em Pernambuco, dentro do reservatório de Juá, se eu não me engano, e nós vamos começar a monitorar também a presença dele, porque ele está subindo, né? Então, esses trabalhos possibilitam que a gente faça essa investigação. Outro trabalho que eu trago aqui é um trabalho que integrou a equipe de pesquisadores da Engenharia Sanitária e Ambiental com os pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, com o pesquisador da Inglaterra, agora me esqueci o nome do local do professor, integrando, então, diferentes grupos de pesquisadores. Nesse trabalho, nós buscamos entender como a mudança no volume de armazenamento dos reservatórios ele afeta a qualidade de água e métricas biológicas. E vocês podem me dizer, tá, Josi, mas por que vocês trabalharam com volume e vocês não trabalharam com pluviosidade? Em média, no semiárido, chove de 400 a 600 milímetros ano. É muito pouco. Quando a gente vê
essa pluviosidade, ela nem sempre ela vai se dar nos reservatórios. Ou chove, mas isso não é o suficiente para movimentar a lâmina d'água. Então, nós queríamos, o nosso objetivo era analisar o volume, justamente pensando nessa questão que nós não temos a seca e a chuva definida aqui na região, como os efeitos, né, como o efeito hierárquico, e desassociar, né, as complexas relações entre o volume de armazenamento dos reservatórios com a diversidade da fauna bentônica. Então, nós trabalhamos com os 8 reservatórios, né, 7 da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba e o reservatório de Acauã, de Araçagi, que está na Bacia Hidrográfica do Rio Mamanguape. E aqui, quando vocês vão ver de 2014, que foi quando a gente analisou o dado, até 2022, a gente verifica que de 2012 a 2017, nós tivemos a pior seca dos últimos 50 anos. Então, observem que agora que nós estamos em Laninha, os reservatórios começaram a aumentar o volume hídrico aqui, ó. Nós temos um aumento. Ah, mas eu tenho uma constante aqui, ó, Araçagi. Sim, porque ele está na Bacia Hidrográfica do Rio Mamanguape, então ele recebe águas também de outra bacia. Então, nós começamos a analisar esse conjunto de dados e nós utilizamos a modelagem estrutural, né, para verificar hierarquicamente como que se dava o efeito do volume sobre algumas variáveis de qualidade de água. E como isso iria influenciar, então, a diversidade, considerando riqueza, abundância, a contribuição local para a diversidade de beta e análise de Simpson. E o que a gente verificou, então, dentro do nosso modelo, né, estrutural? Que não foram observadas relações diretas entre o volume de armazenamento e as métricas de diversidade. Apenas a gente verificou uma relação, né, do fósforo com a clorofila. E dentro desse volume de armazenamento, nós verificamos que tem uma relação negativa com o fósforo e esse tem uma relação positiva com a abundância. E por que isso se deu? Porque a gente tem dentro dos reservatórios uma elevada abundância, principalmente da espécie exótica Melanoides tuberculatus, além de espécies indicadoras de impacto. Então, a gente verificou nesse trabalho esse efeito dessas variáveis sobre a diversidade e sobre o volume hídrico. O próximo passo agora é verificar qual a importância relativa desses múltiplos descritores ambientais na relação de causa e efeito sobre a comunidade bentônica em reservatórios. O que a gente vai utilizar? O uso e ocupação da terra da bacia hidrográfica, considerando os 8 reservatórios, dados relacionados aos índices de aridez, tipo de solo que a gente tem na região, né, no entorno desses ambientes, os processos hidrossedimentológicos, então, como, por exemplo, o efeito de carreamento, o que é chamado de runoff, né, carreamento subsuperficial de partículas, a taxa de evapotranspiração, que é altíssima aqui no semiárido, a comunidade bentônica e a qualidade hídrica. Então, esse é o próximo passo para a gente avaliar. Bom, outro trabalho que eu, finalizando, trago agora e aí eu vou para a parte costeira marinha, então eu tentei pegar um pouquinho, né, dos reservatórios e vou finalizando com a parte costeira marinha. Esse trabalho foi realizado pelo professor André, ele traz o efeito do uso do solo, principalmente voltado ao efeito antrópico, né, em estuários tropicais, considerando a comunidade de peixe, analisando a questão da conectividade dentro desse ambiente e o tamanho desses peixes. Então, o que foi feito nesse trabalho? Eles queriam avaliar o impacto da ação antrópica na estrutura do espectro de tamanho dos peixes dentro de 4 estuários. Então, aqui nós temos o estuário do Rio Paraíba, o estuário do Rio Mamanguape, o estuário Camaratuba, que são estuários localizados na Paraíba, e o estuário do Rio Gramã. Então, aqui está o desenho amostral, né, que eles fizeram os arrastos, analisando a questão, então, do tamanho e da conectividade. Então, quando a gente pensa no estuário, ele tem uma extrema importância como ecossistemas de transição, mas como berçários, principalmente, né, nessa ideia de abundância de juvenis que tem dentro dos estuários.
E claro que a diversidade desses hábitats, ela é um fator muito importante no recrutamento de peixes, né? De indivíduos para populações adultas. Então, dentro dessas zonas estuarinas, existe um mosaico, né, de diferentes hábitats, como, por exemplo, a zona de manguezal, as fanerógamas, a planície lamosa, a planície arenosa, e tudo isso contribui, então, para a heterogeneidade e, consequentemente, a variedade de recursos que eu tenho dentro desses ambientes. Então, considerando que dentro desses estuários eu tenho os hábitats estuarinos e os hábitats adjacentes, considerando a parte marinha, né, ele acaba sendo uma área muito importante, essa área do estuário, né, de reposição de estoque de peixes, e isso acaba sendo extremamente importante para a biodiversidade e para o estoque pesqueiro, para essa população também que vive em torno dessa região. Então, considerando os diferentes hábitats, né, verificou-se que refutou-se, então, a hipótese, né, dos hábitats estruturantes, em que eu teria indivíduos, né, de menores classes de tamanho, e foram encontrados indivíduos de variadas classes de tamanho, inclusive predadores dentro da própria área do mangue, né? As larvas de conseguem chegar a um determinado limite do estuário, mas elas não avançam, não só em função do teor salino, mas principalmente em função do uso antrópico desse ambiente. E que o espectro de tamanho, né, desses peixes dentro dessas zonas indicou que a planície lamosa ela funcionou como um importante hábitat para essas comunidades de classes de tamanho menor. Dentro da conectividade, então, eles analisaram o otólito para verificar essa impressão, né, como se chama, essa assinatura química que tem nesse peixe. Então, o otólito, ele é um marcador natural, né, que fica na cabeça do peixe, e à medida que o peixe vai crescendo, esse otólito, ele também vai crescendo, e esse otólito, ele acaba, conforme o ambiente, a água, né, que esse peixe está inserido, ele acaba pegando esses elementos dos traços e fazendo parte da composição desse otólito. Então, tu consegue, através do otólito, da característica desse otólito, saber por que região ele migrou, ele andou, da onde saiu esse peixe, né? Então, ele é um importante indicador de estudos de migração e... Ai, tô sem bateria. Deixa eu só colocar aqui. E já apitou. E estudo do hábitat. Conectou aqui, conectou. Deu. Então, à medida que o peixe vai crescendo, né, vai sendo incorporado a eles elementos químicos da água circulante. E através dos otólitos é possível mapear a origem daqueles peixes e por onde ele passou. Então, dentro dos resultados, né, brevemente, eles conseguiram ver que existem diferenças significativas quando comparados os locais, tanto na forma do otólito, quanto na composição química, né? E a gente vê nitidamente essa separação quando a gente junta a forma e a química, né, do otólito. E esse trabalho ele foi feito principalmente para um peixe que é o mugil. Esse mugil, ele é a tainha, né? Ele é muito utilizado também na alimentação. E eles conseguiam ver que esses peixes, através dessa análise do otólito, eles tiveram acesso a diferentes massas de água. Quando adulto, isso mostra que sim, existe uma migração, né? Uma movimentação desses peixes. E aí, o que eles analisaram também? Eles queriam saber o efeito desses peixes juvenil com os peixes adultos. Então, eles queriam saber qual é o valor de berçário, né? Da onde esse peixe ele está migrando dentro desses estuários ou ele se mantém mais no estuário? Qual a contribuição dele? E aí, o que eles verificaram? E aqui eu chamo a atenção nessa regressão logística multinominal, em que foi verificado que a contribuição do estuário do Rio Maranguá, que é um estuário que tem um uso antrópico muito forte, ele teve uma contribuição de quase 60% para o estuário Camaratuba. Mas não só para o Camaratuba, ele contribuiu para o Gramame, contribui para ele próprio, para o Paraíba. E esse dado ele é muito importante porque demonstra que o estuário do Rio Paraíba ele é a principal região de recrutamento
pois fornece muito adulto, né, para as outras áreas e ainda mantém a alta taxa de autorrecrutamento. Então, olha a importância, né, da conservação desse estuário. O estuário Camaratuba recebe muitos peixes do Paraíba, o que sugere, né, que o Paraíba é um berçário crítico, né, para a população costeira. E quando analisado o Gramame e o Mamanguape, ele tem uma mistura, né? Aqui, o Mamanguape, né? A gente vê que ele tem uma mistura mais equilibrada, embora ele tenha uma autocontribuição de 39%, né? E o Gramame também, mas a contribuição do Mamanguape passa a ser maior aqui. Então, que ele é um importante elo, né, de recrutamento para as zonas pesqueiras. Bom, finalizando, né, agora de verdade, o nosso projeto PELD, ele é um guarda-chuva, que a gente chama, e não é só o PELD em si, que traz todo o aporte para todas essas ações que a gente tem, mas a gente tem aqui chamado Universal, 21ª Semana de Ciência e Tecnologia, o projeto CT Hidro, a Rede Mário do Rio Grande do Sul, através do nosso PPBio de parceiros, a Rede Mário, que é uma rede de mariscagem do Nordeste, né, um projeto coordenado pelo professor Gustavo de Mossoró, o Observatório da Caatinga, o SOS Sertão, a nossa própria fundação, que traz o aporte para todos os nossos projetos, né? Sem falar o CNPq, né, através do PELD, o Ministério de Ciência e Tecnologia, a nossa fundação, o nosso governo do Estado, que tem investido muito no nosso PELD, né, porque acredita muito no nosso PELD. E, sem dúvida, aqui o meu agradecimento final vai a todos os alunos de graduação, pós-graduação, mestrado, né, os nossos colegas pós-doutores, pesquisadores, a toda a equipe que faz o PELD, né? Então, o PELD, a gente só consegue ter uma gestão ou um programa de longa duração de bacia hidrográfica quando a gente tem uma equipe grande, né? A gente não consegue fazer se a gente tiver poucas pessoas, porque são muitas vertentes de pesquisas, né? São muitos trabalhos. Eu trouxe um pouquinho dos trabalhos, mas se vocês olharem no nosso PELD, no nosso Instagram, vocês vão ver que a gente tem muitos outros trabalhos, a gente está com análises metagenômicas, análise de microplásticos, né, dentro das comunidades aquáticas, análise genética. Então, é uma vertente de muitos pesquisadores trabalhando nessa perspectiva, de fato, de bacias hidrográficas. E eu agradeço, desculpa se eu falei demais, eu adoro falar, eu falo meio com uma maritaca, mas... Opa, essa parte está sendo gravada, né? Mas depois tu corta ali, né, Alessandra? Mas muito obrigada e fico aberta agora para qualquer dúvida que possa ter. Acho que eu parei agora a apresentação.